Povo abençoado do Brasil, mais denúncias gravíssimas contra os ditadores da toga do STF. Se você pensa que a tirania deles começou com esse inquérito absurdo e ilegal das fake news, eu vou avivar a memória do povo brasileiro. Vocês lembram do imbróglio Moro e Bolsonaro, onde Moro faz denúncias que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal na reunião ministerial? O ministro Celso de Mello mandou liberar aquela reunião quase que inteira, mais de 2 horas. O procurador-geral recomendou a ele que só deveria liberar os trechos que tinham a ver com a denúncia do Moro. Ele, deliberadamente, abriu mais de 2 horas de reunião para ridicularizar o presidente Bolsonaro e seus ministros. Quando ele faz isso, ele comete um crime. O crime de abuso de autoridade que eu vou ler para vocês. É a Lei 13.869, artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem a relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então ele comete um crime. Ele expõe a honra, a intimidade das pessoas. Agora ele vai cometer o segundo crime, contra a Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 56, que eu vou ler para vocês. São inadmissíveis, presta atenção, hein? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Lembra que o ex-ministro da Educação xingou o STF? Ele abriu um inquérito, intimou o camarada. É inadmissível, a prova é ilícita, porque esse vídeo não pode ser usado. Gente, o que é isso? Como é que um ministro do STF produz uma prova ilícita e abre um inquérito para tentar incriminar um ministro? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Preste atenção ao voto do ministro Marco Aurélio, que é uma cacetada nessa tirania do STF. Vou ler para vocês. Estamos diante de um inquérito natimorto, um inquérito do fim do mundo, sem limites. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade. Várias associações do Ministério Público têm denunciado esse abuso de competência do STF e a imprensa não dá destaque. Membros do Ministério Público estão indignados com o STF. Não pertence ao juiz, mas o Ministério Público, o sistema acusatório, são eles os senhores da ação penal. Não pode, gente, isso é um absurdo. A vítima não pode processar e julgar. Quer dizer que se o Alexandre de Moraes manda na casa das pessoas, tá? Para tentar ver se consegue arrumar alguma coisa, tá? Dessas pessoas a seu favor, que é vítima. Isso é um absurdo. E outra, ninguém pode ser processado porque dá dinheiro para sites, seja da esquerda ou da direita. A pessoa é livre, mais um abuso e absurdo, mandando fechar sites, suspender matérias. Aonde nós vamos parar, minha gente? Escutem isso. Na Inquisição, quem julgava, investigava. A humanidade evoluiu, viu, ministro Barroso? Que gosta de ciência e de iluminismo. O que a humanidade chegou à conclusão? Para não haver abuso, para não haver injustiça, um é o que investiga, a polícia. O outro, o Ministério Público, é que verifica se acusa ou não. E um outro julga. O STF se excedeu à Inquisição. Eles são vítima, eles investigam, eles decidem se deve ou não oferecer denúncia e eles julgam. Só está faltando eles darem a pena, impeachment, para eles mesmos. Que vergonha! Eu quero deixar aqui um alerta ao povo brasileiro. Por favor, não confundam a ditadura da toga do STF com o judiciário.
existem desembargadores, existem juízes indignados com isso. E, por favor, não confundam o STJ, Superior Tribunal de Justiça, com STF, Supremo Tribunal Federal. A maioria do STJ é gente de carreira do judiciário e não tem nada a ver com essa vergonha. Como não sou covarde nem omisso, vou falar do caso de Sarah Winter. Discordo dos métodos e da fala dela. Agora, o Supremo Tribunal Federal manter essa mulher presa é mais um abuso da tirania do STF. O juiz arquivou a acusação contra a Lei de Segurança Nacional. Injúria e ameaça não é crime para ficar na cadeia. Lula tem mais de 10 anos de condenação e está solto. O STF soltou um monte de criminoso por pandemia. Que vergonha! Que tirania, minha gente! Onde é que nós vamos parar, povo brasileiro? E olha aí, minha gente, mais de 500 oficiais generais da reserva. Protesto veemente contra a tirania do STF. Eu vou terminar esse vídeo dizendo coisas assim sérias. Primeiro, que vergonha ver a omissão de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a omissão de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a omissão desse esquerdopata de carteirinha, o Santa Cruz, presidente da OAB. A OAB sempre foi vanguarda em defesa da liberdade de expressão, das garantias individuais e contra qualquer ato de censura e ditadura. Que vergonha! A imprensa calada, apoiando o golpe da toga do STF, por causa de grana, por causa de dinheiro, querem derrubar Bolsonaro. Agora, minha gente, escute, Alexandre de Moraes tinha que tomar um impeachment do STF, tinha que ir para cadeia. Esse covarde que se esconde atrás da toga e manda fechar um jornal, porque quando tira os equipamentos, os servidores e todo o equipamento eletrônico, é para fechar o jornal. Olha, pior do que o tempo da ditadura. Mas preste atenção que eu vou falar. Mas dia menos dia vai acontecer alguma coisa, ou pelo Senado, ou pela revolta do povo, ou pelos militares, ou por Deus. Alguma coisa vai acontecer, e isso não vai ficar assim. Esses tiranos de toga do STF vão cair, vai acontecer alguma coisa. A minha oração é que Deus tenha misericórdia do Brasil, livre a nossa nação do caos social, do caos político. Deus abençoe você e tua família. Deus abençoe a amada pátria brasileira, de um povo heróico, varonil. Deus abençoe o Brasil.